abençoado do Brasil arregaram. Por que eu não fui convidado para ir à CPI? Primeiro que começa essa coisa de arregar, né? A gente sabe que arregar é você afrouxar, é você recuar, mas a palavra em si, arregar, vem de abriram os regos, né? Ou seja, é um palavrão elitizado, típico de um pastor que está todo enlameado com a lama que ele está tentando proteger, né? É necessário que o homem tenha bom senso no falar. E aí o homem não tem. Ele até separou as coisas. Não, porque aqui eu estou falando de política. Como pastor eu falo como pastor. Não, ele não deixou de ser homem de Deus, pelo menos eu penso. Seja falando do evangelho, seja falando de política. Então esse tem de arregaram, chupa freixo, chora freixo. Essas xingações que esse cara faz já mostra pra gente de qual espírito ele é. Vamos começar duas coisas aí. Primeiro, a gente tem de discernir que Silas Malafaia tem que parar com essa questão. Ele é igual o Bolsonaro, ele não para de fazer campanha. Ele não governa, ele vive fazendo campanha, porque ele não é o presidente do Brasil, ele só quer se autopromover. Então, como ele gosta de ser ovacionado pelo seu pequeno gado, que parece grande, mas é só o gado que aparece ali nas imagens, ele fica aí desde 2019 fazendo campanha. E o Silas Malafaia, ao invés de reconhecer que o Senhor já lhe deu um ministério, lhe deu um chamado, e que ele deveria exercer o amor de Deus nesse chamado, ele também fica querendo se promover, né? Hoje ele fala mal da Globo, mas outro dia tentou entrar na Globo lá via Festival Promessas. E agora ele quer porque quer uma boquinha no Senado. Ele quer ir no Senado abafar, fazer acontecer, porque assim como o seu ídolo, Jair Messias Bolsonaro, peca muito com a boca, porque conforme Apocalipse 13, versículo 5, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, o seu falso profeta também arrogantemente quer ir lá abafar, humilhar senadores. Um homem que vive pregando sobre honrar as autoridades, ele não vem honrando as autoridades do nosso país. Seja as autoridades judiciárias do Supremo Tribunal Federal, seja as autoridades legislativas, deputados e senadores que não andem de acordo com o taco deles. Essa turma, né? O pastor Malafaia, os senadores bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, os filhos do todos eles vivem exigindo serem tratados com muito respeito, mas eles são pessoas que sistematicamente não respeitam ninguém. Em meio a quase 500 mil de mortos, eles saem, eles chamam de quê? Motocceada, que tanto de motoca de maluco, saem em passeatas, saem uniformizadinhos de verde e amarelo, faz aquela coisa toda em meio a uma mortandade. Eu já disse isso no vídeo anterior, mas eu repito, eles não estão pegos pelo vírus pensando estarem protegidos por Deus, mas eles estão sendo protegidos pelos espíritos malignos que os sustentam. Porque eu preciso te lembrar que o anticristo e seus espíritos operam sinais. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que o anticristo virá com sinais e prodígios da mentira. Ou seja, quanto mais esse povo vai às ruas e menos eles se contaminam, mais a mentira vai sendo alastrada. E eu e você, que nos relacionamos com Jesus e não com Malafaia, a gente precisa discernir isso. É hora de prudência, igual Jesus disse, é a hora e a vez do mal, esse povo vai ser curado das doenças deles, vão ser protegidos, não vão morrer, enquanto gente boa está morrendo, né? Então não caia nessa teia de ir às ruas igual esse pessoal está indo, porque agora é a vez do mal, é a vez deles. Deus está revelando para a nação quem são as pessoas que ele vai precisar arrancar desse trono que eles construíram na força do próprio braço. Olha os nomes e as pessoas a quem Malafaia vem se aliando. Isso é papel de um pastor? Você já viu Jesus se alinhando com o que há de pior no Império Romano? Jesus disse, né? Os médicos veio para os doentes. Ele falou nesse sentido de que ele andava com a multidão, com os pobres, com os alquebrados, com as prostitutas, com os publicanos e publicanes. Jesus andava com essa gente que era gente alquebrada e precisava ser transformada pelo seu amor. Mas você não vai ver Jesus fazendo aliança com o Sinédrio, você não vai ver Jesus fazendo aliança com Pilatos, não vai ver Jesus fazendo aliança com Anás e Caifás, não vai ver Jesus fazendo aliança estrategista, porque estrategismo pode ser uma coisa até bem-vinda para os negócios, para o empresariado, mas não é coisa bem-vinda para o anúncio do Evangelho. Jesus disse isso, sobretudo em Mateus 10,
quando vocês forem anunciar o reino, não leve nem sacola de mendigo e nem aparato no vestuário, nem ouro, ou seja, não leve a filosofia nem da riqueza e nem da pobreza, apenas sejam vocês. Aí vem esse pessoal banalizando a pobreza, né? E exaltando ricos corrompidos da nossa nação, porque a família Bolsonaro, ela emergiu do que há de pior e de corrupto nesse país. E aí o Silas Malafaia é amigo dos Bolsonaros, descendentes dos imigrantes italianos que acabaram se sobrepondo aos afrodescendentes porque receberam favores do governo, entre eles a família Bolsonaro, que chegou ao Brasil em setembro de 1888, mesmo ano da abolição da escravatura, e hoje falam contra as cotas, sendo que eles são beneficiários de cotas de governos anteriores, né? Nós temos aqui nomes mencionados por ele. O próprio Flávio, que é um milicianozinho, que enquanto deputado estadual aí adquiriu 37 imóveis, fez altos negócios com dinheiro público, e agora ele está com um negócio mais recente, uma casinha assim, de 6 milhões de reais, mais ou menos o valor lavado naquela lojinha de chocolate, né? E aí nós temos também o outro nome que ele cita, que é uma vergonha na CPI, que é o Marcos Rogério. É porque vocês não viram o Marcos Rogério atuando na CPI da Covid. Ele, aquele médico com nome estrangeiro, não é médico não, fazendeiro que fica falando de pesquisas paralelas sobre a Covid, são todos cínicos, eles são cínicos. Se você virasse a ideologia, por exemplo, se aqueles caras fossem de esquerda, eles não conseguiriam completar nenhuma fala numa CPI. Mas como eles são de extrema direita, apoiados por um pastor de extrema direita, que é uma tragédia. Um pastor de extrema direita é um pastor da igreja de Éfeso piorada, aquela que Jesus disse, vou riscar o nome de vocês da história. É o pastor da extrema direita da igreja de Éfeso. E aí essa gangue, os Bolsonaros, o Marcos Rogério, o Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, bandidaço institucional, porque a bandidagem deles é institucional. Como assim? Eles foram sendo deputados, etc., e foram praticando as suas corrupções via instituição. Essa é a verdade. Que muitos poderes os protegem, porque o nosso poder judiciário ele é composto de muitos membros que são tradicionalistas. Então, para defender as suas tradições, eles acabam defendendo os corruptos nas suas corrupções. O Silas Malafaia não é conhecido como Pastor Silas Malafaia. Qualquer pessoa do grande público, até eu e você sabemos disso, sabe que mesmo ele sendo um comerciante, um estrategista, um homem que se enriqueceu às custas do sangue do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, do próprio Cristo, dos profetas do Antigo Testamento, porque ele se enriqueceu inventando modelos profanos de Bíblia. Bíblia de quem tem cachorrinho poodle, Bíblia da mulher vitoriosa, Bíblia de estudo Matthew Henry, Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira, que ali nos idos de 2009 ele a vendia a R$900, ou seja, isso é que é se enriquecer com o sangue dos santos profetas e apóstolos, que não ganharam nada para escrever a Bíblia. A Bíblia precisa ser vendida? Precisa, as sociedades bíblicas vivem disso. Agora, um pastor criar capas para poder lucrar em cima disso, isso é uma corrupção, ainda que não seja julgada pelos homens. Só que ele agora vai se desmascarar, ele vai dizer que ele não dá conselhos espirituais ao Bolsonaro, mostrando uma tristeza, né? Porque aqui no Brasil, quando nós tivemos pastores famosos que conversavam com políticos, eu posso citar, por exemplo, Caio Fábio e Lula, o Caio Fábio dava conselhos espirituais ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que quando o Lula, uma vez na presidência da República, traiu aqueles princípios espirituais que, segundo Caio Fábio, ele aprendia com eles durante pelo menos 9 horas que eles passavam juntos, o Caio Fábio se retirou. Falou, não, você me procura só depois que você sair da presidência. Né? Ou seja, ele foi próprio. Então, nem Daniel, nos palácios da Babilônia, ele cumpria lá o seu cargo público de ser governador da província da Babilônia, mas o que ele fazia junto ao rei eram conselhos espirituais que ele dava ali na corte, né? Sem implantar a sua religião sobre o povo babilônico, que é muito bonito. Aqui não, aqui o que é que a gente está descobrindo agora? Que ele não dá conselhos espirituais ao presidente Bolsonaro, além do que ele, de maneira corrompida, como é o estilo dessa família Bolsonaro, está tentando se impor. Aí fica Bolsonaro pelo pilar dos milicianos e Silas Malafaia pelo pilar do que há de pior na comunidade evangélica deste país. Olha só.
vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.